Foi do teatro, maluco. Porra, foi, parece que foi do teatro. Tem gente aí debaixo? Tem, cara, tem. O prédio do lado tá tremendo. Pode ser que caia também, vamos sair daqui. Caiu o lateral não, caiu o prédio inteiro, não caiu o lateral não. O prédio inteiro desceu, maluco. Pô, eu tava aí agora há pouco, maluco. Aqueles moradores de rua que ficam ali, tudo morreram. O que foi isso? Caiu um prédio aqui agora. Sai daí, sai daí. Não, nem eu. Foram dois pra lá. Estava na fila do ônibus, aí começou a estalar. Quando eu olhei, eu entrei em pânico, que aí foi desabando, eu caí, não vi mais nada. Depois que eu saí de lá, o prédio caiu, veio abaixo. Olha, eu vou encerrando por aqui, valeu? O Fantástico está no ar com imagens da noite desta quarta-feira no centro do Rio de Janeiro. 3 prédios desabaram na Avenida 13 de Maio, ao lado do Teatro Municipal. 17 corpos já foram encontrados. 5 pessoas ainda estão desaparecidas. E a gente conta agora a impressionante história de 3 pessoas que deveriam estar lá, mas que escaparam da morte por pouco. Um pedido de carona não estava nos planos do Marcel. Foi basicamente a pedido de carona e aí a vontade de chegar em casa logo que eu falei, tá bom, vamos embora. Mário não esperava ter que levar a avó ao hospital justo naquele dia. Se não fosse por isso, eu com certeza teria ido ao curso. O cansaço venceu Luiz de uma forma que não acontecia havia tempo. Eu estava muito cansado, por isso que eu não fui à aula. Os 3 deveriam estar no Edifício Liberdade na quarta-feira, às 8h30. Mas alguma coisa na vida de cada um mudou o rumo deles naquela noite. Marcel, Mário e Luiz não trabalhavam no prédio, mas eram alunos do curso de informática ministrado 3 vezes por semana no 6º andar. Começava às 6h30 da tarde e ia até às 9 da noite. Era um curso avançado em tecnologia da informação, para profissionais com um grande futuro. Quem dava as aulas era Omar Mussi, especialista respeitado na área. Na primeira fila sentavam Marcelo Rebelo e Iocânia Bastoni Mauro. Logo atrás sentavam-se Sabrina Prado, Priscila Montesano e Bruno Charles. Luiz Leandro de Vasconcelos e Flávio Porrosi completavam a turma naquela quarta-feira. Nenhum deles escapou. O lugar de Luiz, na primeira fileira, estava vazio, assim como a última mesa, onde ficavam Mário e Marcel. Marcel foi chamado para uma reunião numa universidade perto do Edifício Liberdade. Ele foi acertar os últimos detalhes do novo emprego como professor. Aqui eu vim definir o horário que possivelmente eu venho dar aula aqui. Dali, ele iria direto para o curso de informática. Só que a reunião atrasou. Ainda dava tempo de ir ao curso. Eles eram muito próximos daqui. Eu conseguiria chegar tranquilamente. Mas os planos mudaram quando o novo chefe pediu uma carona. Ele ficou assim até meio sem graça, porque eu vi que existia algum outro compromisso que eu não sabia qual era. Aí ele falou assim, então Marcel, você não vai te atrapalhar em nada? A carona? Eu falei, tá bom, te dou carona, vamos e ainda vou mais cedo para casa, ver se ainda dá tempo de pegar minha filha acordada. Fomos, tranquilo, deixei o Sérgio em casa. Assim que Sérgio desceu, Marcel ligou o rádio. Foi quando eu ouvi a primeira notícia sobre um desabamento no centro da cidade. Não se sabia muito bem ao certo o que era, falava sobre o prédio anexo ao Teatro Municipal. Eu sabia que era a área do prédio onde eu estaria, mas eu não pensei na coincidência de ser exatamente o meu prédio. No caminho, ele resolveu checar os e-mails. Às 8h18, o professor Omar escreveu: vocês hoje não vieram ao curso e fiquei preocupado. Isso foi 15 minutos antes do prédio desabar.
A mensagem do professor era para Marcel e Mário. Mário também faltou ao curso, mas ele tinha decidido isso mais cedo. Por volta de 4h20, minha mãe me ligou para falar essa história da minha avó, que ela estava meio febril e que seria bom a gente dar uma olhada, né? Levar em um hospital, ver o que poderia ser, porque como ela tem uma certa idade, a gente não costuma postergar muito esse tipo de coisa. Mário pegou um táxi e levou a avó ao hospital. Não era nada grave, ela foi liberada já no dia seguinte. Você acha que ela te salvou? Acho que sim. Não só ela, como a história que eu tenho com ela, né? Se não fosse pela história, de repente eu não teria vindo. O cara lá de cima soprou lá no ouvido da minha avó e falou, ó, arruma um negócio aí pra puxar teu neto pra casa. Porque não tá na hora. Também não era hora do Luiz. Por que eu não estava lá, entendeu? Podia estar. As coisas acontecem na vida da gente assim, que não tem muita explicação, né? Na quarta-feira, Luiz trabalhou o dia inteiro em casa. Eu lembro que por volta de 20 para 6 mais ou menos, foi a hora que eu parei de trabalhar e eu estava realmente muito cansado, eu estava na dúvida, vou ou não vou, eu queria muito ir, não queria perder a aula, porque o curso estava muito bom. Por outro lado, eu já estava praticamente dormindo, cochilando, então... O cansaço venceu. Luiz dormiu até meia-noite. Foi só aí que ele descobriu tudo o que tinha acontecido. 3 horas antes, Marcel já havia chegado em casa. Vim direto para a televisão para ver o que estava acontecendo, para tentar identificar o prédio que tinha caído. Era o prédio do curso que ele fazia. A primeira pessoa que eu liguei quando eu soube do prédio foi o Sérgio. Notei que ele estava assim com a voz bastante emotiva e chorando. Ele me agradeceu. Sérgio, obrigado. Falei, Marcel, não estou entendendo. Obrigado por quê? E aí ele me contou, o prédio que eu iria agora acabou de cair. E a sua carona salvou a minha vida. A gente vê umas tragédias, a gente acha que consegue se colocar no lugar das pessoas. Mas nessa, como passou raspando, eu conseguia de uma forma mais real me imaginar ali, olhando aqueles escombros e imaginando que ele estivesse ali, na expectativa de acharem, assim, foi... O dia seguinte foi terrível, foi muito ruim, foi o dia da ficha ter caído. Não foi a primeira tragédia na família de Marcel. Há 45 anos, ele perdeu 3 parentes em um outro desabamento no Rio. Por coincidência, também foram 3 prédios que caíram. Isso foi em 1967, e aí foram os meus avós e o meu tio por parte de pai. Eles que estavam nesse desabamento. É muita coincidência, muito acaso. Eu, pelo menos, penso que com certeza tem alguma coisa maior. E a gente só tem a agradecer por estar aqui, por não deixar minha família sozinha e continuar seguindo a vida. Ainda mais que semana passada, Marcel descobriu que o segundo filho está a caminho. Flávia está grávida de 9 semanas. Ontem à tarde, Marcel, Mário e Luiz se encontraram pela primeira vez depois do desastre. Sobre a neve. Também foi a primeira vez que eles voltaram aqui. Eu lembro de andar naquela calçada, entrar na portaria, pegar o elevador. Então é mais chocante assim. Dá para imaginar onde é que estava a sala. Dá uma real dimensão da coisa, né? Exatamente. Dá um susto maior. Ver o que podia ter acontecido com a gente. Uma quarta pessoa também teve a sorte de faltar à aula naquele dia e sobreviveu. É uma funcionária da empresa TO que fazia o curso, mas ela não quis gravar entrevista. Nós não ganhamos na Mega Sena, mas na Mega Sena da vida a gente ganhou. Troca de correspondências entre o síndico do edifício Liberdade e a empresa que estava fazendo obras no prédio. Os documentos revelam que já havia uma preocupação do condomínio
com as reformas. 6 dos 18 andares do edifício Liberdade eram ocupados pela empresa TO, de Serviços de Tecnologia da Informação. Há 4 anos, os donos vinham fazendo reformas. No terceiro andar, foram 4 meses de obras, de setembro a dezembro do ano passado. O Fantástico teve acesso com exclusividade à notificação enviada à TO no dia 4 de novembro. No documento, o síndico pedia informações sobre o peso acrescentado ao terceiro andar e a apresentação da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, um documento em que um engenheiro se responsabiliza pela obra. 12 dias depois, a empresa respondeu que estava providenciando o laudo técnico de um engenheiro e tomando todas as providências necessárias a fim de resguardar as condições do prédio. Só no dia 30 de novembro, a TO entregou ao síndico este documento, uma análise sobre o excesso de carga na laje do terceiro andar, assinada pelo engenheiro Paulo Brasil. Mas a ART não foi entregue. Foi conversado com ele. Olha, nós não temos engenheiro responsável técnico. Vou te fornecer um laudo, tá bom, me forneça um laudo falando sobre o peso. E ele ficou satisfeito com esse laudo. Não é o que o advogado diz. Disseram na ocasião que estamos providenciando a ART. Foi falado, mas não chegou a entregar. O sócio da TO explicou por que não havia um engenheiro responsável pela obra. A reforma que fazíamos não mexia em estrutura, não mexia em fundação, não mexia em vigas. Eu não precisava ter um engenheiro. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. O que fazíamos era colocação de divisórias, pintura, movimentação de paredes de preenchimento e mais nada. Mas segundo o Conselho Regional de Engenharia do Rio, qualquer reforma que remova paredes ou que altere o projeto original do imóvel tem que ser acompanhada por um engenheiro. Caso contrário, se torna uma obra irregular. O Fantástico também conseguiu a planta da reforma do terceiro andar. Nela consta o nome de Cristiane Azevedo, funcionária da TO, formada em administração. Nós fizemos o 6º andar, nós fizemos o 4º andar com a mesma planta. Aí eu falei, Cristiane, pega a planta, ajusta a posição dos móveis e apresenta ao síndico. É isso, foi isso que aconteceu. Assim que a reforma do terceiro andar terminou, a empresa deu início às obras no 9º, 2 semanas antes de o prédio vir abaixo. Mais uma vez, a reforma começou sem um engenheiro responsável. O sócio da TO disse que recebeu a autorização do síndico, mas o advogado do condomínio nega. O síndico não autorizou obra nenhuma. Eles é que fizeram, iniciaram a reforma. Sem autorização do síndico? Sem autorização. Eu fico muito triste que o advogado dele tenha falado isso, porque não iniciaríamos uma reforma à revelia. Eu saí do prédio a 40 minutos do desastre, poderia não estar aqui dando a entrevista. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas que eu contratei, que eu entrevistei. Ontem foi o enterro de uma amiga minha que frequentava a minha casa e a família está revoltada comigo. Eu não matei minha amiga, isso não existe, eu quero saber por que o prédio caiu. A suspeita de que obras tenham influenciado no desabamento dos prédios no Rio trouxe dúvidas sobre o que é permitido ao fazer mudanças na planta original. Veja agora os cuidados que você deve ter na hora de reformar sua casa. Em poucos segundos, 20 andares vão ao chão. Toneladas de concreto desmoronando como areia. Até que ponto uma reforma, por menor que seja, pode representar ameaça a um edifício inteiro? O Fantástico ouviu engenheiros, visitou prédios novos e outros já condenados para descobrir onde estão os riscos. A maioria das construções hoje segue este padrão. Os edifícios são erguidos com base em 3 elementos de sustentação: a laje, a viga e, principalmente, o pilar. Olhando de fora, a gente costuma dizer que é só o esqueleto, mas a estrutura neste andar já está pronta. Agora serão construídas as paredes, que depois podem ser alteradas sem nenhum prejuízo para a segurança do prédio. A obra segue uma ordem: fundação, pilares, vigas e lajes. O peso do prédio fica distribuído entre esses elementos. Mas há casos em que a parede também tem uma função na estrutura. É a chamada alvenaria estrutural,
quando os tijolos ganham o reforço de vergalhões e concreto. Muito comum nas reformas é que as pessoas queiram quebrar paredes sem saber se foram projetadas para suportar o peso do edifício. Se qualquer parte da estrutura é alterada ou sofre algum tipo de intervenção sem acompanhamento técnico, toda a base da construção fica comprometida, o que pode provocar um colapso e levar o prédio abaixo. Visitamos um antigo edifício no Rio de Janeiro que será implodido. Pedimos aos engenheiros responsáveis pela implosão para mostrar quais podem ser os efeitos quando alguém decide mexer sem conhecimento técnico num pilar, numa laje ou em algum elemento de sustentação. Para ser mais rápido, esta máquina, um martelo hidráulico gigante, vai fazer o trabalho que um homem levaria no mínimo 3 dias. É a tentativa de abrir um buraco numa viga para passar a tubulação de um ar-condicionado, por exemplo. Nas primeiras batidas, o sinal. Como vocês podem ver aqui, a parede aqui, já pode ver um corte em diagonal. Isso é sinal de que a estrutura está trabalhando e em breve entrará em colapso. Não chegamos ao ponto de derrubar a laje por motivos de segurança, mas com as marteladas, a parede quase se divide ao meio. A laje, que era sólida, agora balança. Isso aí é a prova que com pouco serviço que a máquina fez, abriu muitas rachaduras, mesmo com toda essa robustez dessa laje. Está claro que se a máquina continuasse batendo, logo colocaria essa laje no chão. E não é só a ação do homem. Se um prédio não passa por manutenções regulares, os problemas, aos poucos, vão aparecendo. Assim como nós, seres humanos, sofremos de algumas doenças, as estruturas elas também podem ser atacadas pelas condições ambientais. Em alguns casos, essas manifestações elas aparecem no seu apartamento, até na forma, por exemplo, de rachaduras em alvenaria. Você percebe aquelas fissuras. Isso não necessariamente é motivo para pânico, mas obviamente que você deve consultar um especialista para que ele identifique se o grau de fissuração que ele está sendo observado é uma coisa aceitável ou se requer uma inspeção mais detalhada. E a questão não é se o prédio é novo ou velho. A resistência do concreto sempre aumenta com o tempo. Depois de uns 10 anos, praticamente estabiliza. Então, uma estrutura dessa, bem mantida, bem conservada, ela vai durar décadas e décadas e décadas. Os especialistas são enfáticos. Obras que envolvam qualquer tipo de quebradeira exigem supervisão qualificada. São soluções, você vai mexer só em alvenaria, você vai pintar, você vai trocar box, não tem problema. Mas se você vai mexer na estrutura, a nossa recomendação é que você tenha um engenheiro fazendo todo tipo de trabalho, recalculando e reprojetando toda a sua estrutura. Esse engenheiro vai, registra no CREA, a sua obra fica licenciada, você fica legalizado, não fica sujeito a multa, a qualquer transtorno. Fica o recado, nunca subestime os riscos. Mesmo quando for só aquela reforminha. As pessoas não devem, absolutamente, sob nenhuma hipótese, fazer nenhuma ação nos elementos estruturais. Quer saber mais sobre o assunto? Logo depois do Fantástico, começa um chat com o professor Giuseppe Guimarães, especialista em estruturas de concreto. Aproveite para tirar as suas dúvidas. A queda dos edifícios no Rio foi, evidentemente, um choque enorme para as famílias de quem trabalhava ali. Agora elas vão ter que refazer suas vidas. Eu fiquei sabendo dentro do ônibus. Quem me deu a notícia foi minha mãe. Carlos ajudou a contar a notícia da tragédia. O morador de rua estava lá e fez algumas das imagens mostradas na abertura do Fantástico. Quando caiu, a poeira já começou a subir. Eu saí correndo, todo mundo na praça saiu correndo para lá. Com o celular, ele gravou o que viu pela frente. Poeira, muita poeira e gente correndo, algumas pessoas chorando. Trabalhar nas ruas aqui pertinho da 13 de maio fez de Carlos uma das primeiras testemunhas da tragédia. O expediente ainda não tinha terminado para alguns trabalhadores aqui dos prédios que desabaram. Eles morreram exatamente no lugar onde ganhavam a vida.
Luiz Leandro Vasconcelos vivia um feliz recomeço. Quando ele conseguiu esse emprego agora, em novembro, ele estava super contente e ele mudou, assim, as crianças viram diferença, ele estava mais animado, ele estava se arrumando mais. Foram 3 anos procurando um bom emprego na área de informática e Leandro ainda comemorava a conquista. Ele tinha 40 anos e 3 filhos. Os meus filhos vão sentir falta dele todas as horas do dia, desde a hora de levar para o colégio, até uma reunião no colégio, porque ele era um pai muito presente. Vivi com ele quase 20 anos, eu tenho 38, eu vivi mais com ele do que sem ele. Então, para mim, agora vai ser muito difícil entender a rotina, sem ter, até desde a rotina das tarefas, até as pequenas coisas, do abraço, quando você precisa daquele abraço. Enquanto Luiz Leandro chegava, Celso Renato Braga se despedia da mesma empresa. Era o chefe do departamento pessoal. Ele estava muito estressado, muito cansado. E isso estava atrapalhando a nossa vida. Eu peguei e falei para ele, ó, você precisa trabalhar, mas não tanto. Ele, vou pedir demissão que nem eu estou aguentando mais. Naquele dia, quando saiu de casa, ele prometeu para a mulher. Só vou ficar até amanhã. Celso era pai, marido e filho. Um homem admirado pela generosidade. Ele fazia imposto de renda grátis para as pessoas em troca de leite para as crianças da igreja. Algumas famílias ainda nem puderam viver o luto. Acho que a angústia maior é o reconhecimento. Entendeu? É o reconhecimento do corpo para a gente aí botar um ponto final. Roberto busca notícias da mulher. Ana Cristina Silveira trabalhava com ele num dos edifícios que desabaram. Na quarta-feira, o marido saiu mais cedo e a mulher ficou. Ela sempre dizia isso, olha, não vamos ficar trabalhando, vamos viver um pouco mais a vida, porque a vida... E aí eu estou me convencido disso, que a vida realmente é muito frágil e que a gente não tem controle sobre isso e é feito uma lâmpada, de repente apaga e pronto, e aí? Ana Cristina, Celso, Luiz Leandro. Para todas as vítimas da tragédia, o tempo parou no centro do Rio de Janeiro, mas segue na memória dos que ficaram. Eu acho que a palavra que mais descreve ele é que ele é um anjo.